Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje, nós, tratando a economia como ciência, nós vamos falar de efeito Cantillon. Isso aqui é o que me perturba no canal. Eu vou mostrar para vocês como não existe efeito Cantillon atualmente. Não existe Cantillon no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia e no Reino Unido. Aqui nós já temos basicamente todo o G20. Tá? Rússia, Argentina e Turquia são outro departamento. Por isso que eles têm inflações cavalares. Tá? Não existe efeito Cantillon no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia e no Reino Unido. Por quê? Porque não existe senhoriagem nesse país. Ou seja, não existe criação do dinheiro do nada. Não existe a chamada impressora que vocês chamam. Por que eu quero tratar desse tema? E vai me dar muito desgosto, porque vai ter muita gente falando assim, olha, isso é só semântico, não importa. Não, em ciência nós temos que saber o que está acontecendo para que possamos apresentar algumas soluções. E nós descrevemos o acontecimento e temos nomes para esses acontecimentos para que outras pessoas possam se dedicar ao mesmo problema. Veja, efeito Cantillon vem ficando muito famoso por conta da bolha dos austríacos online, que não tem nada a ver com bons estudiosos da escola austríaca. Algumas pessoas boas que escreveram no Instituto Mises, outras não conheço, até o Instituto Mises teve um racha e tal. Tem também professores universitários que não são famosos e que eu vou falar para vocês de universidades grandes, universidades respeitadas, que são da tradição austríaca, que respeita a tradição austríaca. Eles são neoclássicos, mas respeita a tradição austríaca, leem muito a tradição austríaca. Isso não tem nada a ver com os austríacos da internet. E também você ser um bom austríaco, estar na internet não significa você ser ruim, tá? Essa distinção eu quero fazer. O efeito Cantillon é sobre criação de dinheiro na época dos metais. Antes, inclusive, de Adam Smith, Cantillon escreve. Tá? Senhoriagem é a criação do dinheiro para pagamento para uso. O emissor, o criador do dinheiro, emite dinheiro para ter receita. Isso é senhoriagem. E a senhoriagem, na verdade, é a diferença entre quanto custou para fabricar o dinheiro e quanto ele consegue colocando esse dinheiro na economia. Isso é a senhoriagem, é o lucro da emissão de dinheiro. Não existe senhoriagem no Brasil, não existe senhoriagem nos Estados Unidos, não existe senhoriagem na União Europeia. União Europeia, dos países que utilizam euro, porque eu não fui verificar todos os outros países, mas a Polônia, por exemplo, eu tenho certeza que não existe senhoriagem. Veja, quando eu digo não existe senhoriagem, eu sou economista. Não existe senhoriagem econômica. Porém, eu até vou deixar um artigo aí na descrição. Não é bem um artigo no sentido acadêmico, mas é um bom texto. Que existe uma contabilidade nacional. Aí nós estamos falando de contabilidade. Que mostra que, de fato, existe uma conta que se faz para saber se existe qual é o lucro do governo emitindo dinheiro. Senhoriagem, então, seria igual a diferença da base monetária dividido por preços. Isso aqui é uma consequência da teoria quantitativa da moeda, tá bom? Neste artigo que está aí na descrição, ele mostra que, em média, de 2017 a 2022, o Brasil teve uma senhoriagem média de 0,4%. Tá? Do PIB. Porém, esta senhoriagem é contábil. A senhoriagem é contábil. Por quê? Contabilmente, a conta que se utilizava sempre foi esta. Depois do advento das moedas fiat, e inclusive tem um pessoal aí, até os austríacos, os austríacos de internet, os bitcoiners, e até o pessoal da MMT que fala o seguinte, olha, a moeda fiat é um advento moderno. Depois de 1971, olha, 1971 mudou o dólar. Existe moeda fiat no Brasil, na Argentina, na França, na Alemanha pós-guerra, mas no Brasil, na França, na Argentina na época que tinha uma economia forte, no Reino Unido,
existe moeda fiat desde o entre guerras. A moeda fiat sempre existiu após o padrão ouro clássico. Porque alguns países continuavam emitindo sua moeda sem lastro ou com algum lastro, mas não um lastro total. Isso é a definição de moeda fiat. Aí tem todas as leis de Gresham, que eu não sei falar direito o nome dele, mas tem todas as leis para falar qual é o problema de você continuar emitindo uma moeda que teoricamente tem uma conversão em ouro, ou em prata, ou em qualquer outra commodity, e você fazer um valor de face e tal. Aí tem o problema do free banking, tem o problema da regulamentação financeira, tem o problema dos bancos centrais. Veja, toda essa discussão é uma discussão que vocês ignoram plenamente. É uma discussão que vocês falam que economia não é ciência. Por quê? Porque é um argumento pela ignorância. O fato de vocês não entenderem como funciona, o vídeo de hoje é mecânica monetária. O fato de vocês não entenderem como é que funciona a mecânica monetária não faz a mecânica monetária desaparecer. Você só é plenamente ignorante da mecânica monetária. Eu quero que vocês curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal. Eu quero que vocês se tornem membros e eu quero que vocês deem uma olhada no curso Economia para Finanças. Está aí na descrição. 11 horas, quase 11 horas de conteúdo, porque tem uma aula bônus agora, em 31 aulas, né? 30 mais uma aula bônus, e uma apostila ali que eu ensino o básico de economia se você quer saber finanças. Bem, voltando agora ao vídeo. Essa igualdade é contábil. Contabilmente, existe algo que nós chamamos de senhoriagem, contábil, que é um lucro que, teoricamente, isso aqui representaria o lucro da emissão, que era a diferença entre o aumento da base monetária e o nível de preços, porque isso aqui é justamente o efeito Cantillon. Quanto tempo demoraria para M se tornar P? E essa diferença, enquanto o nível de preços não aumenta, você tem o lucro do emissor. O problema é, isso, primeira teoria quantitativa da moeda morreu. Não é mais aplicada dessa forma. Segundo, qual é o problema de utilizar essa forma? É apenas contábil. Porque a definição de senhoriagem é o lucro que a autoridade monetária tem emitindo moeda. O lucro é igual a receita menos o custo. Qual é a receita? Se você produz 1 milhão de notas de R$100, quanto custa fabricar cada nota? O custo de cada nota, o custo dessa operação é a 1 milhão de notas. Vamos supor que cada nota de R$100 custe 10 centavos. Tá? Então, eu vou ter aqui 0,1, né? Eu vou ter que lucro é igual a 100 milhões, né? Porque eu estou colocando 1 com milhão, menos 0,1. Eu vou ter um lucro de 99,99 mil de reais. Isto, qual é o nome disso aqui? Senhoriagem. Mas o que isso significa? Porque veja, Léo, mas você acabou de mostrar a fórmula que existe senhoriagem. Mas veja, é uma coisa importante. Economia não é engenharia. Economia é uma ciência social. A matemática existente na economia, a contabilidade existente na economia, ela tem que ser qualificada. A economia não é uma ciência quantitativa. A economia é uma ciência qualitativa. Eu tenho que qualificar. Senhoriagem, portanto, é o lucro do emissor. Porque a diferença do aumento, ou seja, dessa quantidade de moeda, é delta M. Delta M dividido pelo nível de preços, porque eu não sei se 99 milhões de reais é muito dinheiro. 99 milhões de drams é muito dinheiro? Você não sabe. Não sabe. 99 milhões de ienes é muito dinheiro? Você não sabe. 99 milhões de guaranis é muito dinheiro? Você não sabe. Como é que você pode saber qual é o nível de preços? Quantos carros eu consigo comprar com 99 milhões de ienes? Quantos carros eu consigo comprar com 99 milhões de guaranis? Quantos carros eu consigo comprar com 99 milhões de dólares do Zimbábue? Quantos carros eu consigo comprar com 99 milhões de bolívares venezuelanos? Você precisa do nível de preço, você vai montar uma cesta de consumo, você vai saber quanto que aquele dinheiro representa em mercadoria. Então, se o nível de preço se mantém e você tem um aumento da base, você tem, pela teoria quantitativa da moeda, você tem um lucro, você tem um aumento de valor. Este valor representado monetariamente é o lucro do emissor, 99 milhões de dólares. 99 milhões de reais nesse caso.
mas ele se dá em referência ao PIB. E aqui se dá, no Brasil, é 0,4% do PIB, normalmente. Porém, tem um problema. Senhoriagem não é o ato da emissão. Senhoriagem é o ato do lucro. Léo, qual é a diferença? Diferença nenhuma. A diferença toda, né? Mas é básico, assim. Hoje, como é que se faz moeda? Você vai no banco, você pede 100 reais emprestado. O Joãozinho tem 100 reais depositados no banco. O banco pega os 100 reais do Joãozinho e te dá. E você vai ter que devolver 115 reais em um determinado prazo de tempo. 100 vai voltar ao Joãozinho, teoricamente, e 15 fica com o banco. Tá? Porém, o Joãozinho deixou esse dinheiro depositado na conta corrente. Ele deixou esse dinheiro depositado na conta corrente, o que significa o seguinte, que a hora que o Joãozinho quiser utilizar esse dinheiro para comprar um açaí, esse dinheiro tem que estar disponível no cartão de débito. Esse dinheiro tem que estar disponível para ele passar um cheque. Esse dinheiro tem que estar disponível para ele passar um Pix. Esse dinheiro tem que estar disponível para ele sacar. A hora que ele quiser. Porém, esse dinheiro está com você. E você pode deixar esse dinheiro na conta, já pode ter usado, mas vamos supor que está na conta também. Você também tem que ter a opção de fazer isso, porque você pegou emprestado, o dinheiro pertence a você, você vai ter que devolver depois. Isso se chama reserva fracionária. O mesmo dinheiro está assegurando 2 depósitos. Isto é reserva fracionária. Isto aqui é reserva fracionária. E isso aumenta a M1, porque eu tenho 100 reais depositado no azul e 100 reais depositado no vermelho. As duas pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro, porém só um dinheiro foi depositado de fato. O outro é apenas um crédito bancário. Ocorre que o Joãozinho, né? Esse aqui é o João, esse aqui é o Pedrinho. O Joãozinho não utiliza seu dinheiro. Então esse dinheiro só está lá para fins de contábeis. Ou esse daqui utiliza todo o dinheiro e o Joãozinho também utiliza, o banco fica com 200 reais negativos, vamos dizer assim. O banco vai ter que pegar no CDI, o banco vai ter que emitir CDB, o banco vai ter que pedir redesconto ao Banco Central se ele não tiver dinheiro para cobrir os mínimos das reservas. Isso é reserva fracionária. Um depósito sustenta outro depósito. E, porém, reserva fracionária pode sustentar até 7 vezes. 100 reais do Joãozinho vai sustentar 100 reais emprestados ao Pedro, ao Paulo, ao João, ao outro João, ao José, e assim vai, todos apóstolos. Veja, isso é reserva fracionária. Porém, tem um problema. Este dinheiro que o Pedro pegou, ele vai pagar novamente. Vamos supor que ele pegou esses 100 reais, ele pegou esses 100, que não é 100 reais, é 100 mil, para comprar um carro. Ele pegou esses 100 mil para comprar um carro. Esse 100 mil que ele pegou para comprar um carro, ele está pagando de volta ao banco, e o banco vai ter o lucro dos juros, o spread, né, que depois ele vai saber quanto que é de lucro, e esse dinheiro depois fica devolvido ao balanço do banco. Esse dinheiro devolvido ao balanço do banco, este dinheiro criado foi devolvido por quem? Pela própria economia, porque o Pedro trabalhou, o Pedro plantou trigo, o Pedro ganhou dinheiro vendendo sua arte na praia, o Pedro ganhou dinheiro vendendo seu corpo, não sei como é que o Pedro ganhou dinheiro, mas ele produziu riqueza e pagou o banco. Quem criou o dinheiro? O banco? Não. Quem criou o dinheiro foi Pedro. Quem criou o dinheiro foi a economia que Pedro movimentou. Quem criou o dinheiro foi o fluxo circular da renda. A isso aqui nós damos o nome de criação endógena, dentro da própria economia. Este dinheiro que Pedro devolveu não existia porque ele foi criado via reserva fracionária e o banco só colocou números na conta do aplicativo dele. Só, como ele comprou o dinheiro, ele usou o dinheiro nesse exemplo para comprar um carro, o banco apenas depositou esse dinheiro eletronicamente na conta da concessionária, da fabricante de automóveis, o que é que seja. Esse dinheiro foi criado. Que tipo de dinheiro é esse? Moeda escriturária. Só existe contabilmente. Mas essa moeda pode ser sacada? Porém, existe mais moeda escriturária do que moeda física, do que a base monetária. Os bancos depositam dinheiro ou deixam dinheiro de forma compulsória ou voluntária no Banco Central. Com o tempo que a economia vai crescendo, os bancos pedem ao Banco Central para que o Banco Central dê meio circulante, dinheirinho em papel, isso aqui é moeda, nota do Catar,
papel para eles. Olha, seu banco, tem aí. Minha atividade bancária foi crescendo, tenho as reservas, eu tenho depósito, tenho tudo. E agora aumentou o fluxo de notas que eu preciso para manter as minhas agências com os mínimos regulatórios. Porque no Brasil, no Reino Unido não, mas no Brasil, você precisa aceitar moeda em espécie para pagamentos. Não todos os pagamentos, não qualquer valor, mas você precisa. Ninguém pode se recusar a receber 10 reais para pagar uma coxinha. Ninguém pode se recusar. 10 reais em moeda. Ninguém pode se recusar. O camarada pode se recusar Pix. O camarada pode se recusar débito. Mas ele não pode se recusar dinheiro. Tá? Eu preciso sacar esse dinheiro para ter o mínimo na agência, que o pessoal vai lá na agência, saca dinheiro, tal. Eu preciso desse meio circulante. Por que, seu Banco Central? Porque eu tenho aí com o senhor, eu sou aqui o banco. O Banco Marrom, eu tenho com o senhor aí 1 bi de reais em reservas. Sendo que 0,2, eu não sei quanto que é a reserva compulsória do Brasil, tá? Mas sendo que 0,2 é compulsória. Ou seja, é o mínimo para a liquidez do sistema. Se der alguma encrenca, existe 20% de todos os depósitos do Sistema Nacional, por exemplo, depositados. Então, se tiver corrida bancária em um banco, alguma coisa, o Banco Central consegue injetar liquidez, tá? Não automaticamente, mas por algumas medidas. O Banco Marrom fala, ó, eu tenho 1 bi em reservas. 20% é compulsório, 800 milhões aí são reservas voluntárias. Eu quis deixar aí na minha conta, na minha conta com o Banco Central. Eu quero que o senhor Banco Central me dê 100 milhões em notas de 10 reais. Ou eu quero em notas. Sem problema. O Banco Central vai permitir o saque dessas moedas, dessas notas. E se não houver notas o suficiente no Banco Central, não tem problema. O Banco Central manda a Casa da Moeda emitir. Léo, mas isso é criação de dinheiro. Não, não é, porque esse dinheiro já existe. Esse dinheiro já está depositado no banco. O banco já tem os acionistas, as pessoas que têm conta corrente no banco, as pessoas que têm os seus investimentos no banco, esse dinheiro pertence às pessoas e as pessoas têm 1 bilhão depositado no banco. O banco não tem todo esse dinheiro em notas. Mas esse dinheiro existe. Esse dinheiro pode ser sacado, esse dinheiro pode ser transferido para outro banco, esse dinheiro pode comprar dólares, esse dinheiro pode comprar ouro, Bitcoin, comprar consciências, comprar pessoas. Pode fazer o que você quiser, pessoas no sentido das pessoas te ajudarem, né? Você sabe como é que funciona a vida. Você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro, tanto que seja da lei, como já Raul Seixas. O problema é, este dinheiro existe de forma escriturária e foi criada pela própria economia via reserva fracionária, a maior parte. Ou ainda, quando vem dinheiro de fora do Brasil, em dólares, os dólares são vendidos por reais, os bancos usam seu dinheiro que só existe no computador para comprar esses dólares. E esse dinheiro entra na economia, entra em contas bancárias, e numa hora não há moeda, não há meio circulante suficiente. Gente, apenas 5% do PIB brasileiro está em dinheiro físico. Não existe dinheiro físico para todo mundo. Mas o que o Banco Central faz, ele manda emitir em moeda fiat no Banco na Casa da Moeda. A Casa da Moeda emite esse dinheiro. O Banco Central tem lucro emitindo esse dinheiro? Não. O Banco Central cobra a taxa. A Casa da Moeda cobra o papel, cobra a tinta, cobra os técnicos da engenharia de segurança dos itens da moeda, tal, né? Tanto a moeda como a cédula, ele cobra. O Banco Central tem lucro fazendo isso? Não, tem alguma taxa, porque custa alguma coisa, tem um pagamento, tudo, taxa de operação. Como o próprio banco também pode cobrar para você sacar o dinheiro no caixa eletrônico, né? Esse tipo de coisa, uma taxa operacional e tal, mas não há lucro. Não há lucro de que o Banco Central precisa, por exemplo, comprar dólares fora do Brasil. O Banco Central manda a Casa da Moeda emitir 1 bilhão de reais em notas, e o Banco Central pega esse 1 bilhão de reais em notas e compra em dólar. Isso não existe, isso não pode, porque isso seria senhoriagem. Isso seria criar dinheiro do nada. O modelo atual é endógeno. Se o Banco Central ligasse para a Casa da Moeda e falar, eu preciso de 1 bilhão de reais em nota de 100, porque eu vou comprar dólar. Isso é senhoriagem, isso não existe no Brasil desde o Plano Real. E é por isso que o Plano Real funcionou. Desde 94 não há mais senhoriagem no Brasil. Não há emissão de moeda para lucro. E este modelo contábil é apenas para senhoriagem. É apenas para criação exógena. Evidentemente que algum lucro o Banco Central e a Casa da Moeda têm. E o Banco Central e a Casa da Moeda pertencem ao Tesouro Nacional.
Por quê? Quando o banco fala, olha, eu preciso de não sei quantas mil notas de real para a circulação. A Casa da Moeda vai cobrar pelo papel, vai cobrar pelo transporte, vai cobrar por isso, por aquilo, para fazer a nota. Mas veja, o lucro está no serviço. E a Casa da Moeda vai ter um lucro. Se a Casa da Moeda tem seguidos lucros, ela tem que depositar esse lucro no Tesouro, porque a Casa da Moeda é estatal. Esse lucro pertence ao Estado, porque a Casa da Moeda é estatal. Isso, de fato, é senhoriagem. E não é mostrada nessa linha, hein? Não é mostrada nessa linha. Mas, por definição, senhoriagem é o lucro da emissão. E a Casa da Moeda, sim, ganha algum dinheiro. Mas veja, isso não é nem a senhoriagem que causa a inflação. Por quê? Porque é um trabalho de gráfica. É o lucro gráfico, é o lucro do serviço de impressão. Mas não o lucro da emissão. O Banco Central tem muito lucro. Por quê? Tem uma forma de você fazer senhoriagem sem imprimir. O Banco Central poderia ir ao Tesouro e comprar os títulos do Tesouro para financiar a dívida pública e comprá-los utilizando as suas reservas ou emitindo reservas de forma eletrônica. O Banco Central pode fazer isso no sentido de possibilidades? Pode. Isso foi feito? É feito na Argentina. É feito na Rússia. É feito na Turquia. É feito nos Estados Unidos? Não. É feito na União Europeia? Não. Na zona do euro? Não. Na Polônia? Não. É feito no Brasil? Não. Desde 1994? Não. Porque como era o nome disso aqui? Conta-movimento. Que usava até o Banco do Brasil. O Banco do Brasil pagava as obrigações do Tesouro Nacional e no final do dia, o Banco do Brasil pagava obrigações do Tesouro Nacional, aposentadoria, salário de servidor público, pagamento de compra de almoxarifado de obra do governo, esse tipo de coisa. O Banco do Brasil pagava com o seu caixa e no final do dia o Banco Central dava dinheiro ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil financiava o Tesouro, o Banco Central emitia dinheiro escriturário para o Banco do Brasil ou mandava a Casa da Moeda entregar. Isso existe hoje no Brasil? Não. Desde 1994, isso não existe e isso é vedado na lei brasileira. Isso não existe. Onde se aplicava senhoriagem aqui? Antes de 94, na conta movimento. O que é senhoriagem? O efeito Cantillon. Isso aqui era senhoriagem. O que é o efeito Cantillon? Como se aplicava o efeito Cantillon? O efeito Cantillon é o seguinte. Os primeiros possuidores, quando a base monetária aumenta, as primeiras pessoas a receberem o dinheiro, recebem o dinheiro novo com o valor de compra, ou poder de compra, do dinheiro velho. Do dinheiro quando existia apenas 100 notas. As 100 notas tinham o poder de compra de 1. Agora que existem 200 notas, elas têm o poder de compra de meio. Porque teoria quantitativa da moeda. E a inflação aqui, porque o efeito Cantillon é para moedas metálicas. O efeito Cantillon é para toda vez que você descobria ouro. Você ia, minerava ouro, esse ouro valia $1 milhão. Você vendendo esse ouro, você é o primeiro recebedor da riqueza desse ouro. Isso é efeito Cantillon. Os primeiros possuidores. Depois esse ouro diluirá o poder de compra do outro ouro, mas até isso acontecer na economia inteira, você já teve o seu poder de compra do dinheiro novo com valor antigo. Isso é efeito Cantillon. Também, no caso da conta movimento, o que era o efeito Cantillon? As primeiras pessoas a receberem sua aposentadoria no começo do dia estavam com dinheiro com o valor da manhã, da quantidade monetária de manhã. E elas compravam, consumiam tudo, chegava à noite e já existia mais 2, 3% a mais de dinheiro na economia, por exemplo. E aí, essas pessoas que compraram à noite tinham 2, 3% a menos de poder de compra do que de manhã. Não era de manhã, demorava um mês, esse tipo de coisa. Mas isso é efeito Cantillon. Um outro exemplo de efeito Cantillon. Como o Brasil fez o Plano Real. O Plano Real, já tem vídeo aqui no canal sobre isso. O Plano Real foi que o Banco Central, o governo, o Ministério da Fazenda, determinou que o Banco Central teria que fazer uma âncora cambial. Para isso, o Banco Central precisaria ter dólares. Como o Banco Central poderia ter dólares? Simples. Isso para a instauração do Plano Real. Casa da Moeda me imprime $1 bilhão em cruzeiros reais. Você pega aí a taxa de câmbio, né? E eu quero $1 bi em cruzeiro real. A Casa da Moeda emitia $1 bilhão em cruzeiro real
né? O valor de $1 bilhão de cruzeiro real. O Banco Central tinha agora não sei quantos trilhões de cruzeiros, comprava tudo isso em dólar, isso fazia o dólar subir pra caramba, porque você estava limpando a liquidez, e esse valor vinha da onde? Do imposto inflacionário. Você estava tirando riqueza da sociedade e emitindo moedas de forma exógena. Você está, isso sim, diluindo a base de forma exógena, aumentando a oferta monetária sem que a demanda monetária aumentasse. A oferta de reais sem que a oferta de cruzeiros reais sem que a demanda de cruzeiros reais aumentasse. E isso você limpava a quantidade de dólares. Foi assim que o Banco Central conseguiu ter reservas em dólar, porque utilizou o efeito Cantillon de ser o primeiro possuidor daqueles cruzeiros reais quentinhos, recém-impressos da Casa da Moeda, para comprar dólares. Isto é efeito Cantillon. Isto é efeito Cantillon. Isto é senhoriagem. É o lucro da emissão. O valor vem da onde? Do imposto inflacionário. É você retirar o poder de compra do resto da sociedade. Vejam bem, por mecânica monetária, o que é mecânica monetária? Como funciona? Como é que é o mecanismo de transmissão? E é isso que o economista tem que saber, e é isso que você tem que saber quando você quiser dar palpites de economia. Como é que funciona isso? Porque, veja, eu emiti mais dinheiro, o seu dinheiro que está no seu bolso não sabe que tem mais colegas dele por aí. Ele vai continuar tendo o mesmo poder de compra na transação que você está fazendo. O comprador e o vendedor não sabem da diferença. A utilidade marginal do dinheiro se mantém, porque vocês não têm marginalmente mais dinheiro. Isso é o problema da informação. Sim, mas se não for, meu amigo, se ela não o que os olhos veem, o coração não sente. Se você não sabe que a base monetária aumentou, ela não aumentou. E você também tem um problema seguinte, você tem expectativa racional. O efeito Cantillon não é tão eficiente mais com expectativa racional, com capacidade de informação. Porque se você sabe que o governo vai emitir mais dinheiro dia a dia de forma exógena, conta movimento, para compra também do Cruzeiro Real, né, para comprar dólar via Cruzeiro Real, na transição, tal. Isso era a inércia inflacionária. As pessoas sabiam que o governo iria aumentar a base, mas elas não sabiam que era o aumento da base, elas sabiam que o governo iria fazer inflação. Por isso que a inflação era inercial. Isso é o que? Resultado do efeito Cantillon. Os agentes respondem racionalmente a um padrão ou a uma informação de que haverá mais dinheiro. E esse dinheiro vai valer menos. Por quê? Porque existe mais dinheiro? Não, vai valer menos porque esse dinheiro não foi construído via economia, esse dinheiro é exógeno. Isso é efeito Cantillon. O efeito Cantillon concentra a renda? Concentra. Os primeiros possuidores recebem mais dinheiro. Quem são os primeiros possuidores? São os bancos? Não. Escuta, vocês vão ficar bravos comigo. Os bancos são vítimas do efeito Cantillon. Vítimas. Por quê? Qual é a única mercadoria que o banco tem? Dinheiro. Por isso que em épocas inflacionárias, bancos aceitam garantias como carros, imóveis de forma mais voluntariosa. Ouro, prata, relógios, esse tipo de coisa. Porque esses bens vão valorizar menos que o dinheiro. Em época de hiperinflação e de senhoriagem. Os bancos são vítimas por quê? Porque os primeiros possuidores do dinheiro, num efeito Cantillon, não são bem os bancos. Os primeiros possuidores do dinheiro no efeito Cantillon é quem o governo deve, no sentido de dívida mobiliária, sim. Só que o empresário que tem uma dívida mobiliária, ele comprou títulos da dívida pública. Ele pega, recebe esse dinheiro, 1 milhão que ele tinha deixado, e aí ele recebeu o dinheiro quentinho que foi emitido aí pelo Brasil antes de 1994. Ele pega esse dinheiro, ele vai e coloca na produção, ele compra bens reais da economia. E cadê o lucro dele? Por que ele tem mais poder? Porque esse dinheiro é novo, esse dinheiro não estava na economia. Antes que a economia percebesse, o nível de preço se manteve o mesmo, mas é com dinheiro novo. Então é delta M sobre P. Beleza? Ótimo. E aí a economia paga isso aí via imposto inflacionário. Os bancos, quando recebem esse dinheiro, eles não gastam esse dinheiro. Eles não conseguem transformar esse dinheiro em bens reais. A única forma que os bancos têm de corrigir dinheiro não é por efeito Cantillon, é por juros. Eles indexam. É a indexação. Os bancos corrigem assim. Aí vem o overnight. Tá? Ocorre que hoje os bitcoiners estão falando, não, porque hoje existe. O seu dinheiro é diluído, a impressora do governo, você vai receber em reais coisas que aumentam todo ano. Primeiro que a M1 é estável. A M1 não está aumentando tanto assim. A M1 é estável referente ao PIB. A M2 é estável referente ao PIB. Hoje, o dinheiro é criado de forma endógena. Quem cria dinheiro é a economia. Há um problema, a taxa de juros.
Como eu pego 100 mil para comprar um carro, 100 milhões para comprar uma fazenda, 250 mil para comprar um apartamento, o que quer que seja, eu vou devolver o dinheiro com o tempo. No médio prazo, a quantidade criada de dinheiro é igual à quantidade criada por demanda monetária. Se oferta é igual a demanda, o nível de preço se mantém. Você não tem inflação. Página 409 da Ação Humana de Mises. Consequência também, Milton Friedman fala isso. Se os bens reais na economia são os mesmos bens monetários, você não tem mudança no nível de preços. Muito bem. E como a própria economia repaga esse empréstimo, você não tem mudança. O problema é quando os juros está muito barato. Porque aí você está criando bens monetários mais rápido do que você ganha, compra, monta bens financeiros e as pessoas conseguem se alavancar sem repagar os empréstimos. Elas só vão aumentando, 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 não há o repagamento. E esse curto prazo vira médio, altíssimo e infinito. Este é o problema da criação endógena. Só que a criação endógena só se sustenta, só cria dinheiro de forma disfuncional se você tiver interferência do Estado por um negócio chamado subsídio ou crédito direcionado. Que é o Estado chegar e falar, ô fazendeiro, eu sei que vocês são donos de metade da terra do Brasil, mas tá faltando dinheiro para vocês. Então vou fazer um negócio chamado Plano Safra, tá? Eu sou o seu Luiz, em 2003 eu vou falar, eu sei que vocês não gostam de mim, então eu vou dar dinheiro pro seu setor e vocês não vão pagar os juros, tá? Vocês vão pagar um juros baixíssimo. E o Tesouro Nacional vai pagar a conta da diferença de juros. O que é isso? Subsídio. Isso é distribuição de renda. Quem está pagando, né? No caso da senhoriagem, se o governo pegasse e falasse, ó, seus fazendeiros, para vocês plantarem, para tudo, eu vou imprimir dinheiro e dar na mão de vocês como capital de giro. Quem está pagando esse capital de giro? Quem está pagando esse capital de giro é a economia inteira via imposto inflacionário. Porém, quando o Estado não cria dinheiro, porém fala o seguinte, olha, eu vou te dar R$500 bilhão em plano safra e eu vou reservar 30 bi de reais para harmonizar os juros, que é que o governo federal pega dinheiro a 15% e dá para o plano safra numa média de 7% ao ano, né? Ambos, né? Aí eu tô falando de 8%. É 8%? Eu tô falando 8% de absorção dessa taxa de juros. Essa taxa de juros é 8% mais baixa que a taxa de juros da economia. Veja, isso causa uma distorção e prejudica a política monetária. Aquela política monetária que o Banco Central tem que entrar comprando e entrar vendendo títulos para quando ele quiser, e isso o Banco Central também tem lucro. E o lucro do Banco Central você também interpreta como um lucro monetário, né, um lucro para fazer política monetária, e isso também vai para o Tesouro, mas veja, isso não é senhoriagem. A compra e revenda de títulos, operação mercado aberto, isso não é senhoriagem, é apenas para manter a liquidez, forçar taxa de juros, esse tipo de coisa. Assim como operações cambiais, swap, essas coisas, o Banco Central também costuma ter lucro. E isso tudo pertence ao Tesouro. O Banco Central tem suas reservas, mas isso também pertence ao Tesouro, isso também entra por orçamento. Isso também são receitas não fiscais, não tributárias, perdão. Mas isso é um lucro do banco. Porém, quando o governo fala que eu vou fazer plano safra e eu vou deixar um fundo de amortização para pagar a diferença de juros, o que é isso? O Banco Central, quando entra comprando e vendendo títulos para forçar uma taxa de juros, ele está tirando ou colocando liquidez no mercado. Ao Banco Central fazer isso, existe paralelamente R$500 bilhão que estão sendo dados emprestados com juros mais baixos que o mercado. Isso não pode ser feito a não ser que alguém encare o prejuízo, alguém pague a diferença. O governo federal, você quer que eu empreste para o fazendeiro a 15% ao ano, só que o Banco Central está entrando, que você quer que eu empreste a 7% ao ano, só que o Banco Central está entrando no mercado, comprando e vendendo título, e não há dinheiro na economia para que eu faça isso. Eu não vou ter liquidez. Eu não tenho liquidez, não há dinheiro. O CDI, eu não tenho dinheiro, eu vou ter que criar reserva fracionária, eu vou ter prejuízo. Por quê? Porque eu criando esse dinheiro de forma fracionária, né, moeda escriturária, para dar esse dinheiro ao fazendeiro,
Não há dinheiro na economia. O Banco Central está comprando e tirando, colocando título, está fazendo lá o mercado para manter a taxa de juros a 15%. O que o governo fala? Não tem problema. Essa diferença entre os juros que você está cobrando e os juros que está em equilíbrio no mercado pela atuação do Banco Central, essa diferença eu pago. É a harmonização de juros, que são mais ou menos 30 bi. Esse é o custo fiscal do Plano Safra. Minha Casa Minha Vida, a mesma coisa. Agora não tenho os dados, mas também, Minha Casa Minha Vida é 9% ao ano, se não me engano. A Selic está em 15%, então essa diferença de 6%. O governo federal também paga. Ele paga a diferença. O banco que está emprestando, você vai pagar o empréstimo com 9%. O governo federal paga o resto da diferença de juros. Por lei, tudo direitinho, mas ele está pagando. Este dinheiro vem aonde do governo federal? O governo federal está criando dinheiro? Não. O governo federal está tirando dinheiro que já existe na economia, na forma de impostos, ou pegando dinheiro emprestado, que já existe na economia, que as pessoas ganharam por elas mesmas, pegando esse dinheiro emprestado, prometendo que vai pagar 15% ao ano, e está pegando esse dinheiro e dando para pagar os juros dos fazendeiros, das pessoas do Minha Casa Minha Vida, a diferença de juros. Isso é crédito direcionado, isso é subsídio. Isto aqui é, de fato, o que as pessoas chamam de efeito Cantillon de forma errônea, porque não há criação de dinheiro. O pagamento por esse subsídio não vem por imposto inflacionário. O pagamento por esse dinheiro vem por impostos, por ICMS, por imposto de importação, vem por IPTU, IPVA. Ah, Léo, mas IPTU e IPVA pertencem ao governo estadual, né? O governo municipal recebe IPTU, o governo estadual divide o IPTU com o governo municipal, tal. Não importa. Por quê? O governo estadual também tem crédito direcionado para algumas partes. Ele também está ajudando que o sistema federal de empréstimos, né, porque isso é regulado federalmente, mas ele também está ajudando que dinheiro barato entre na economia. E dinheiro barato entrando na economia, Léo, mas esse dinheiro o governo está pagando. E esse dinheiro pertence a zero fracionário. Sim, mas é um dinheiro abaixo do nível de equilíbrio. Você está distorcendo os preços relativos do crédito. Você está gerando uma demanda monetária que não existiria com o nível de preços do dinheiro. Isso é inflacionário. Mas veja, política creditícia não é política monetária em si, isso é quase monetária. Porque crédito, a rigor, nesse sentido, a demanda por empréstimos é gerado pela própria economia e eles serão pagos. Então você vai pagar temporalmente, né? Você está pagando com juros mais baixos, você está distorcendo expectativas, porém, de fato, você vai pagar novamente. O que você está atacando é a liquidez e o aumento, os agentes mais líquidos do que deveriam pela velocidade de circulação da moeda, você gera uma inflação residual ou uma distorção. Só que o importante não é a inflação que é gerada. O importante é os agentes que estão recebendo esse subsídio estão pagando mais barato pelo dinheiro. O dinheiro deles vale mais do que o dinheiro da economia, porque eles custou menos para produzir. Mas como isso? Por aumento tecnológico? Não, por subsídio. O governo pagou metade dos impostos, dos juros. Isso é Cantillon? Não, não é Cantillon. Ah, Léo, mas isso é semântico. Todo mundo sabe que lá, quando teve quantitative easing, os bancos americanos ganharam bilhões de dólares. Isso é semântico. Isso também no Brasil, você tem não sei quanto aí, o Plano Safra, o Minha Casa Minha Vida, outros planos de financiamento aí. Isso aí é tudo dinheiro, isso aí é Cantillon, isso não é Cantillon. Ah, isso é dinheiro do nada. Não é do nada. Porque, veja, isso não é semântica. O problema não é monetário. O problema é fiscal. O problema é você paga impostos e esses impostos vão para o bolso de agricultores. Esses impostos pagam subsídios para as pessoas comprarem casas. O seu dinheiro é distribuído. O problema não no sentido que isso é problemático. O problema é o seguinte, qual é o X da questão? Isso não é monetário. Você não precisa de Bitcoin para resolver isso. Você não precisa comprar ouro para resolver isso. Você precisa de formulação de políticas públicas para isso cabe. Isso é economia normativa, isso é seu político, isso aí é com o pessoal que você achar que vai te salvar. Mas eu tô falando o seguinte, o problema não é monetário, o problema é fiscal. Não existe Cantillon no Brasil. Não existe Cantillon nos Estados Unidos. Sim, até uma vez eu conversei com o Miorin sobre isso, o Miorin acha que isso é Cantillon. Eu estou falando para você, não é. Não é. E eu acho que depois ele assistir esse vídeo, ele também pode pensar, o Léo tem um ponto. Isso não é Cantillon.
Porque, veja, até na escola austríaca, isso não seria Cantillon de maneira alguma, no meu entender. Por quê? Para a escola austríaca, inflação é o aumento da base monetária, além da demanda por moeda. Primeiro, que já está um problema, porque a base monetária pode se manter a mesma, porque você só está aumentando a moeda escriturária não é base monetária. M0 é moeda em reserva em bancos centrais e moeda emitida, moeda física. Você pode aumentar a quantidade de depósitos à vista, M2, mas isso não é base monetária, isso é agregado. Mas o aumento da oferta monetária, que a gente pode fazer assim, e com a demanda monetária, você está se mantendo a mesma, basicamente. Você tem a distorção dos preços relativos, você tem a distorção, você tem os desinvestimentos, você tem uma série de problemas. Mas isso não é inflação para os austríacos. Isso não é inflação da base, isso não é inflação monetária. Se você não tem inflação monetária, Cantillon não era da escola austríaca, mas a escola austríaca absorveu. Se não tem aumento da base monetária, como é que você tem os primeiros possuidores da moeda? Não são os primeiros possuidores. Isso é distribuição de renda. Distribuição reversa de renda. Você tira do porteiro, você tira do frentista, você tira da cabeleireira, você tira de todo mundo que paga impostos. E você pega esse dinheiro para pagar juros de empresário, para pagar juros para o BNDES também. O BNDES não tem reserva fracionária. O BNDES não cria dinheiro. Todo o dinheiro do BNDES vem ou de coleta internacional, em que ele capta dinheiro internacionalmente, ou via Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou seja, o dinheiro que é lá do FAT, ou o próprio Tesouro Nacional, que vende títulos da dívida pública, pega este dinheiro e dá para o Banco Nacional de Desenvolvimento, Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para que o BNDES utilize para o fomento da indústria brasileira, ou seja lá o que isso signifique. Esse dinheiro não é criado via crédito. Não é criado via reserva fracionária. Esse dinheiro do BNDES é dinheiro que existe, de impostos, ou dinheiro que foi coletado via dívida pública. Esse dinheiro é direcionado para algumas indústrias. Veja, o problema não é monetário. Não há criação de dinheiro aqui. Não há senhoriagem e não há nem criação endógena, no caso do BNDES. E o BNDES direciona crédito e o BNDES subsidia crédito. E isso enriquece, né, no sentido de que. E o interesse é esse. O interesse é que o empresário com crédito subsidiado tenha maior capacidade competitiva e, assim, tendo maior capacidade competitiva, tendo custos menores, ele possa enriquecer o empresário e toda a empresa, criando empregos e tal. Mas veja, esses empregos e esse empresário é beneficiado por distribuição de renda. Ou para venda de aeronaves, né, para que as pessoas tenham seus jatinhos e comprem os jatinhos das empresas brasileiras e não de uma Bombardier, de outras empresas internacionais para comprar no Brasil. O BNDES pega o dinheiro do FAT, o dinheiro do Banco Central, olha, do Tesouro Nacional via título da dívida pública, ele pega esse dinheiro, ele se capitaliza e ele empresta esse dinheiro com juros às vezes um pouco mais baixos que do mercado. E essa pessoa está pagando, a economia está pagando sim o jatinho, com certeza. Só que o problema é o seguinte, ele tem a fabricante de aeronaves conseguiu ser competitiva porque as pessoas pagaram uma parte dos custos de financeiros, os custos dos juros. Isso não é monetária, isso é fiscal. O problema não é monetário, o problema é fiscal, o problema é o problema distributivo. O problema é fiscal. O problema é orçamento, o problema é arrecadação. Não existe senhoriagem no Brasil. A senhoriagem econômica não existe no Brasil. Se você for medir de forma contábil, existe a senhoriagem numa linha ali do Banco Central, só que isso aqui é um modelo contábil que tem resíduo. A Casa da Moeda ganha dinheiro emitindo moeda? Sim, prestando serviço. O Banco Central ganha dinheiro fazendo política monetária? Sim, ele compra e vende títulos e há no mercado secundário, marcação a mercado, esse tipo de coisa. E sim, o Banco Central ganha um lucro normalmente com isso. Só que o Banco Central também pode ter prejuízo fazendo política monetária. Como o dinheiro pode custar mais para ser fabricado do que vale em nota de face. Por quê? Porque o objetivo não é ter lucro para a política monetária. O objetivo é fazer política monetária. E é isso. E, por exemplo, teve até um palhaço aí que falou, olha, eu acho que teve problemas aí que o Banco Central comprou ouro, e o Banco Central compra esse ouro, dá 2 dias o ouro desvaloriza, não sei quantos, 10%. Então alguém fez um trade errado. O Banco Central não faz trade. Banco Central, a responsabilidade do Banco Central é reservas e é monetária. Não é para ter lucro operacional. O Banco Central costuma dar lucro operacional, mas ele não é o objetivo do Banco Central.
E o lucro operacional do Banco Central, se você quiser pensar que isso é uma senhoriagem residual, tudo bem. Mas não tá 0,5% do PIB. Tá? Vou deixar o artigo aí. Vou deixar alguns livros aí, se vocês quiserem ter interesse aí nessa parte monetária. Tá? É teoria do valor e tal. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.